Cuide das regras do seu terreiro. Tá bom aí o áudio, tá? Aulas de suporte para esse tema, tá? Para esse vídeo. Não importa onde você esteja vendo, né? No YouTube, na plataforma, em qualquer rede social que eu tenha, no grupo fechado nosso ou no Fábrica de Mestres. Tanto faz, tá? Teoria do Sacerdócio tem uma aula chamada Nomenclatura e tem outra no mesmo curso, Teoria do Sacerdócio, que são tipos de terreiro, ok? Você também tem essa apostila, assim, esse texto que eu estou passando para você, na verdade começou como um texto, em formato de apostila, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Bom, basicamente essas são as coisas e clica em gostei e inscreva-se no canal, ou só se inscreva no canal já tá bom demais. Vamos lá? Quando as regras do terreiro ali, essas regras estão vinculadas a valor, que eles não se alteram, assim, por um longo período de tempo, a gente tem um casamento muito bom que dá a possibilidade do médium se sentir confortável e seguro para evoluir. Então, as regras elas vão servir para isso. Ele vai ficar confortável, ele vai ficar bem, ele vai ficar à vontade para conseguir evoluir dentro do teu terreiro. E, no resumo, obviamente, você juntando isso, você traz paz, né, para o teu terreiro e você abre o caminho para o teu filho de santo crescer. Sem isso, você não tem um solo fértil para isso acontecer. Isso é importante, tá? Então essa aula é bastante para os pais de santo. A regra de um terreiro, ela é a essência do próprio terreiro. Não viaja, não filosofa, não inventa. São coisas práticas, o que fazer nos momentos em que nós estamos reunidos. Ou não, o que eu faço quando eu não estou aqui também. E elas não precisam estar escritas, até recomendo que você não escreva, vou falar um pouco melhor disso lá na frente. Elas têm que ser vividas e respeitadas, tá? Regra ruim que não deu certo é eliminada. Regra boa, que deu paz, união e amor, elas são mantidas. Simples. E é mais fácil se isso não está escrito. Na prática, as regras vão falar tudo sobre o teu terreiro. A gente vai saber como que você toca o teu terreiro, o que a gente pode esperar do médium, o que o médium pode esperar de você e tudo. É a essência do teu terreiro, tá? Um exemplo, por exemplo, lá no T7, ou aqui no T7, né? É aqui embaixo. O médium ele só vai dar passe quando estiver estabilizado na incorporação. Consegue entender? Em todas as linhas de trabalho, se não consegue ficar incorporado a gira toda, em todas as giras, não pode dar passe. Regra simples, clara, direta. Só vai dar consulta quando o caboclo confirmar o nome, linha, falange, e riscar o ponto ali por mais de uma vez. Da mesma forma, é idêntico, em dias diferentes. Regra simples, clara, direta. Ponto. Quando o médium reclama que o outro está dando passe, mas entrou antes dele, qualquer um vai saber de cor e salteado ali, mesmo ali no churrasquinho do final de semana. O cara pode virar para quem está reclamando e falar, é óbvio. Você incorpora e desincorpora toda hora na gira. Ele não, ele consegue ficar incorporado em todas as linhas, em todo o trabalho, em todos os trabalhos. Outra coisa que as regras oferecem, estabilidade. Segurança abre o caminho para a evolução do médium e é função dos pais trazer estabilidade para o terreiro e as condições necessárias para a evolução do filho, começando pelas regras da casa, tá? Para isso acontecer, precisa de postura, pulso firme e regra. Sem ter regra definida, como que você vai cumprir? Não existe. Como que eu cumpro algo que eu não sei que existe? Ou como eu cumpro algo que não existe mesmo, né? Mesmo que a regra seja, eu decido na hora, as pessoas precisam saber para que não pareça desleixo da tua parte. Eu quero analisar cada coisa no momento em que aconteceu ou detalhadamente, tá? Pode ser uma regra clara. Não vou tomar nenhuma decisão até que eu saiba tudo ou até que aconteça. Mas ela tem que ser dita. Senão você vai parecer uma pessoa completamente desorganizada e não vão te respeitar. Também traz segurança.
regras são importantes para manter as pessoas seguras onde elas estão e para que possam cooperar entre si. Sem regra, elas não conseguem fazer isso. Sem a regra bem estabelecida ou bem conhecida, não tem cooperação. E, da mesma forma, se as regras forem modificadas toda hora, eles vão ter medo, não sabem o que fazer. Sempre muda. O médico quer se sentir seguro na casa de Deus. Essa já é a nossa obrigação. Para aquela parte que não precisa ser escrito, tá? Elas não precisam estar num caderninho, escrito, exposto, não. Eu nem recomendo que você faça isso. O ato de escrever parece bom, mas serve para grupo muito grande, sabe? Que você precisa falar com as pessoas, discutir, votar, transmitir para um número grande de pessoas que não puderam vir. Um terreno normalmente é um núcleo pequenininho, tá? E é o exemplo diário teu e dos médiuns que traz ali o conhecimento das regras. As regras precisam ser claras. Para as regras serem claras, é necessário que os líderes saibam quais são essas regras e cumpram, criando a cultura do terreiro. Forma a cultura. Então, vamos imaginar que você quer encontrar um terreiro bacana. Qual que é o problema? O problema é que você nunca sabe quais são as regras daquele terreiro. Porque isso é percebido ao longo do tempo e da convivência. Tem sacrifício animal? É junto com candomblé? Tem gira de esquerda? Como é que faz para aprender alguma coisa aqui no terreiro? Tá? Quem decide o quê? Como são os rituais? Essas perguntas elas só podem ser respondidas você estando ali no terreiro. O que traz um monte de problema. Por exemplo, rotatividade gigantesca na corrente dos médiuns, né? Todo ano entra um monte de gente e sai quase todo mundo. É sempre assim. Vamos lá falar sobre alta rotatividade e as regras solucionam isso. Presta atenção. Para parar a alta rotatividade na corrente, a gente deve, primeiro, expor as regras e como o terreiro funciona, já na primeira conversa. Só você tem que ter alguém, pode ser você, o pai de santo ou mãe de santo, ou outra pessoa que explica ali, pessoalmente, as regras. Uma apresentação simples, facinho, sem grilo, os valores do terreiro. Ó, aqui a gente só faz o bem, não faz maldade. Você tem que colocar na cabeça que tem gente que não sabe isso, tá? A gente sabe, mas as pessoas querem entrar, não. Tem gente que quer entrar só para fazer maldade mesmo. Quais são os passinhos para entrar dentro do terreiro? Quais são as linhas que o terreiro trabalha? Quais são os orixás que você cultua? Né? Às vezes a pessoa, ela não te fala, mas ela entrou na pretensão de trabalhar o Logunedé dela. Mas você não cultua o Logunedé. Então ali não é um bom terreiro para ela, só vai se frustrar para sair depois só. O que o seu terreiro não faz e o que o seu terreiro não é. Tá? Tem gente que pensa que está entrando no seu terreiro, está entrando na quimbanda. Tem até gente que pensa que está entrando no candomblé. As pessoas não sabem disso. Elas não sabem a diferença entre umbanda e candomblé. Elas só querem entrar porque gostou. Nossa, que maravilhoso, eu quero fazer parte. Mas ela não sabe nem o que é aquilo ali. Tá? Você precisa brecar a vontade de entrar imediatamente no terreiro. Estamos falando de rotatividade. Para você parar é isso. Tem que pedir para voltar mais algumas vezes. Olhar alguns outros terreiros, ver se quer entrar ali mesmo, tá? Pelo menos para mim, quase que zerou a rotatividade. São sempre as mesmas pessoas. Muda pouquíssimo. Você vai diminuir ou levar para zero se você fizer isso, tá? A principal ação é frear o fogo de palha. A pessoa foi no seu terreiro, ela se empolgou com a gira. É contagiante, tem a defumação, tem cheiro, tem toque, tem canto, tem chegada de orixá, é maravilhoso, é lindo. E ela quer estar ali, mas ela não sabe o que é ali.
Então você pode parar com essas decepções e evitar muito problema só fazendo isso. Colocando a pessoa, é isso mesmo que você quer? Assim, assim, assado. Se quiser, volta na próxima, tá? E não tenha medo de dizer não. Você vai evitar bastante problema falando, não dá. Dentro do terreiro, as regras elas cortam os probleminhas pequenininhos, além desse que eu falei agora. Por exemplo, quando que eu vou entrar na corrente de médium? Você cria uma regra para isso. Por exemplo, você fica 3 meses em um grupo de pessoas chamado ingressantes, que é o que a gente faz aqui. Vai ficar vestido de branco, sem ser o uniforme do terreiro. Tá? Diferencia. Num local de observação, para ele observar a pessoa e também cooperar com a gira, se for autorizado. Então, a importância do uniforme do terreiro é diferenciar, sim, claramente quem passou já pelo processo completo e está na corrente de quem está só avaliando e sendo avaliado ou não na corrente. É como se fosse um namoro. Você não chega já, te conheci hoje, gostei, vamos casar? Namora, conhece melhor, tá? O conceito de hierarquia é esse. E ordem, tá? Também a previsibilidade. Dá previsibilidade às regras. Elas são importantes para tornar a conduta de todo mundo o mais previsível possível, abrindo espaço para liberdade de ação. Parece contraditório, mas não é, tá? Por exemplo, você tem uma luta de MMA, conceito de menino, né? Só existem lutadores de MMA, de homem, tá bom? Porque existem regras, tá? Só tem porque tem regra. Sabe que o cara do outro lado não vai sacar uma arma e dar um tiro nele. Só existe luta por isso, né? O lutador, ele sabe que não vai ser espancado até a morte. E o público também. Regra. Dá espaço para crescimento e liberdade, tá? Vamos dar outro exemplo, o grupo de apoio. A pessoa que está lá no grupo divide o problema com os demais, ele só depois de se sentir seguro, né? Ela observa a rotina, identifica os padrões, e aí com o tempo passa a contar a própria história e fazer parte da dinâmica daquele grupo de apoio. Essa pessoa sabe que não vai ser humilhada, sabe que não vai ser julgada, sabe que ela vai contar a história e talvez isso ajude, eu não sei, eu estou entendendo ainda, se ambientando, né? Além do apoio multidisciplinar que tem, eu estou falando da previsibilidade do encontro, o que gera? Gera conforto. E essas regras também, eu vou dar um exemplo da abertura do T7, tá? Meu terreiro. Tem um motivo para o T7 ter a mesma abertura, do mesmo jeito, há anos. Não mudou, tudo igual, até os pontos são iguais, tá? Mesmo ponto, mesma sequência. Acaba virando tipo um mantra único, do começo ao fim. Não tem distração, não tem imprevisto, não tem surpresa. É uma sequência única, tá? Que ela é divididinha em pequenos pedaços. O mesmo com o ritual da gira. Acabou a abertura, chama o orixá, de acordo com a força daquela linha de trabalho, né? Caboclo Oxóssi, por exemplo. Sobe o orixá, chama a linha de trabalho, aplica o passe, começa a consulta, encerra o trabalho, faz o despacho de Exu, que é um ritual nosso. Acabou a gira. Sempre a mesma coisa há anos. É seguro, é previsível. É a base para a evolução do médium. Ele não fica tenso, não fica inseguro, não fica assustado sem saber o que fazer. Depois que o médium entende que esse processo se repete, ele já consegue soltar, interagir, trabalhar e fazer o que é importante, né? Evoluir. Não é para cumprir os rituais do terreiro que ele está lá, é para evoluir. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Se você quiser estudar mais Umbanda, aderitosimões.com.br, link na descrição. Assine o plano mensal. Axé!